Olá pessoal, meu nome é Luciana Carmo e sou professora de Língua Portuguesa da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Ao longo de nossas aulas abordamos assuntos com relação ao uso da nossa língua materna. Então, estamos iniciando mais um ano letivo e mais um ano começamos enfrentando esse inimigo invisível, mas temos que crer que conseguiremos juntos vencer mais esse desafio. Queridos alunos, todas as atividades que vocês terão acesso foram elaboradas com a finalidade de possibilitar um bom desenvolvimento da disciplina de língua portuguesa, aprimorando assim suas habilidades e competências de maneira autônoma. Quando falamos em autonomia, não excluímos o papel do professor ou do suporte pedagógico. Esse sempre estará disponível para mediar qualquer conflito, reflexão, questionamento que possa surgir em nossa trajetória. Então, galerinha, nessa nossa primeira aula vamos falar sobre notícia. O que é a notícia, né? A notícia, ela relata acontecimentos recentes que despertam a atenção do público. Para que seja notícia, o assunto precisa ser relevante, ou seja, tratar de um assunto que deve chamar a atenção do leitor, digno de ser noticiado, um acontecimento que foge à normalidade. Assim, pode-se dizer que a notícia é um texto de caráter temporal, diretamente ligado aos fatos recentes e que traz um assunto relevante e atraente para o leitor. A escolha da linguagem mais adequada vai depender do veículo de comunicação em que a notícia será publicada. Cada jornal tem seu público-alvo. Portanto, podemos encontrar notícias em uma linguagem mais informal e outras mais informais. Em geral, os textos prezam pela objetividade, usando períodos curtos e orações diretas. Os textos são escritos em terceira pessoa para garantir o distanciamento do autor e o caráter meramente informativo. A função da linguagem que prevalece é a referencial. Observe a estrutura da notícia. Ela é dividida em duas partes, que é o lead, que é a abertura da notícia e traz as principais informações. Geralmente responde-se as seguintes perguntas em o lead: o que, quem, quando, onde, como e por quê. E o corpo do texto, que é a parte responsável por detalhar as informações do lead, aprofundando o assunto e trazendo novas informações para o leitor. Normalmente as informações são relatadas por ordem cronológica ou de importância. Agora abordaremos um pouquinho da reportagem, para vocês verem a diferença, ter noção da diferença de uma e outra. A reportagem é definida pela intenção comunicativa, pois sua função é, primeiramente, informar, ou seja, levar a notícia ao leitor, e por isso a proposta se baseia em fatos. Para abordá-los, a reportagem se apresenta por meio de elementos relevantes: o que aconteceu, onde, por quê, quando, com quem. Para ser considerada satisfatória, a reportagem deve responder a esses questionamentos com uma linguagem clara, concisa e, na maioria dos casos, objetiva. Diferentemente da notícia, a reportagem não precisa tratar necessariamente de assuntos recentes. Enquanto a notícia trata de um caso específico, a reportagem fala de um tema mais amplo. Esse tipo de gênero apresenta informações mais aprofundadas sobre temas que despertam a atenção do público. Geralmente, trazem pontos de vista variados, investigam e interpretam os acontecimentos e trabalham o fato de maneira exaustiva. Podem apresentar tabelas, dados estatísticos, mapas e entrevistas. Antes de serem publicados, as reportagens passam por uma apuração detalhada de informações. Vamos falar agora, falamos tanto em texto, notícias, vamos falar agora um pouquinho de elementos linguísticos. O que são elementos linguísticos, né? Eles são utilizados nos textos para estabelecer uma relação de sentido. Eles são os verdadeiros responsáveis pela linguagem do texto, forma associativa escrita e a compreensão do mesmo. Os jornais, por exemplo, uma pequena atenção para isso, os jornais e revistas publicam diversos textos com características bem diferentes. São notícias, reportagens, entrevistas, artigos, crônicas editoriais, anúncios publicitários, entre outros. Alguns deles têm a intenção de informar a notícia, a reportagem e entrevistas. Outros visam convencer o leitor a concordar com determinado ponto de vista, artigos ou editoriais.
ou comprar um produto, anúncios publicitários. Há textos ainda que podem levar o leitor à reflexão acerca de um tema cotidiano por meio de uma linguagem coloquial e, muitas vezes, literária, no caso das crônicas. A intencionalidade do texto, bem como a quem ele destina, são elementos muito importantes para que seu autor defina o gênero em que a mensagem será escrita, o seu nível de formalidade e como ele será vinculado. Os textos jornalísticos escritos, geralmente, de grande alcance, eles têm uma proporcionalidade muito grande, eles atingem um grande alcance, um público muito grande. É difícil definir exatamente a quem eles se destinam, devido à diversidade do público leitor de seus veículos, jornais e revistas. Apenas podemos ter uma noção geral desse público, a camada social a que a maioria dos leitores pertence e nível de escolaridade. Linguagem própria é uma característica também. Por ser um veículo de massa, os jornais e revistas teve que criar uma linguagem própria, capaz de atingir os mais diferentes leitores. Nesse sentido, é que as notícias têm na voz passiva e na partícula passivadora grandes aliadas na transmissão de um texto que procura ser impessoal. Então, agora vamos falar um pouquinho dos tipos, de coesão textual analisando juntamente aos textos. Coesão referencial é um vínculo que existe entre palavras, orações e as diferentes partículas do texto por meio de um referente. Nesse tipo de coesão, os termos conectivos ou coesivos anunciam ou retomam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. Isso pode ocorrer através da anáfora ou catáfora. A anáfora faz referência à informação que já fora mencionada no texto, ou seja, ela retoma um componente textual e também pode ser chamada de elemento anafórico. A catáfora, por sua vez, antecipa um componente textual, sendo chamada de elemento catafórico. Os principais mecanismos da coesão referencial ocorrem por meio de elipse e reiteração. Coesão sequencial é a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto. Para isto, são utilizadas relações semânticas que ligam as orações e os parágrafos à medida que o texto é descrito. A coesão sequencial pode ocorrer por justaposição ou conexão. Exemplo de coesão sequencial por justaposição. Ricardo é, com certeza, a melhor escolha. Além disso, conhece os meandros da empresa. Então, nessa nossa aula, iremos abordar os textos jornalísticos. Você já leu um jornal, impresso ou no formato digital? Acredito que sim. Então, o que vem a ser um texto jornalístico? São os textos vinculados em jornais, sites, revistas e programas de notícia da televisão ou do rádio. O objetivo desses textos é informar ao leitor, telespectador ou ouvinte sobre algum acontecimento ou fato. Graças à internet, a rapidez no fluxo de troca de informações e as redes sociais, o texto jornalístico pode ser considerado o tipo de texto mais lido no mundo. Você não precisa mais esperar o telejornal para saber das notícias. Basta um clique e você consegue saber sobre os acontecimentos do outro lado do mundo e não precisa mais esperar pelo telejornal, como eu disse. Além disso, as informações são atualizadas em tempo real conforme o desenrolar de cada situação. A linguagem jornalística deve ser clara e simples, imparcial e objetiva para expor ao emissor as principais informações sobre o tema. O texto jornalístico apresenta geralmente frases curtas e ideias sucintas com o intuito de tornar o texto objetivo. O jornal vincula diferentes gêneros textuais, como o desenvolvimento de diversos tipos de textos como narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, injuntivo e expositivo. A linguagem jornalística deve seguir alguns preceitos, são eles: objetividade. A linguagem jornalística deve ser objetiva e evitar metáforas e linguagens conotativas. A mensagem a ser transmitida de maneira clara, que não abrirá espaço para dupla interpretação. Então, isso tem que ficar bem atento. A questão da clareza diante da
mensagem transmitida. Simplicidade. Apesar de o texto jornalístico prezar pelo registro formal da língua, não se deve usar vocábulos eruditos ou obsoletos. Imparcialidade. O texto jornalístico deve ser imparcial. Logo, expressões que denunciam a opinião como eu acho, em minha opinião, devem ser evitadas para que o leitor possa fazer o seu próprio juízo de valor sobre aquilo que está expresso no jornal. Linguagem referencial. O foco deve ser mantido na notícia sem a presença de aspectos subjetivos ou discurso literário. Empatia com o leitor. A linguagem jornalística deve projetar no leitor os sentimentos daqueles que estão envolvidos na notícia. Linguagem narrativa. Predominantemente a ocorrência da narração, gênero associado aos verbos carregados de ação. A narração confere maior ritmo aos fatos, assim como a linearidade. Universalidade. Os fatos narrados devem ser de interesse geral, evitando assuntos que sejam de pouca relevância para a sociedade. Uso de repetições. As repetições, quando não estão em excesso, são aliadas no processo de memorização daquilo que está sendo dito ou lido, pois permitem que as informações sejam mais assimiladas. Função dos advérbios. Qual a função do advérbio? Como nós iremos trabalhá-lo durante uma oração, dentro de um texto mesmo? A função dele é modificar o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Pode também se referir a um adjetivo ou a outro advérbio. Isso mesmo, ele pode modificar o próprio advérbio, ou até mesmo uma oração inteira. A função de caracterizar o verbo pode ser percebida na formação da própria palavra advérbio, em que o prefixo ad indica proximidade, contiguidade. Sendo assim, do ponto de vista funcional, o advérbio desempenha a função morfológica e sintática. Advérbio de ponto de vista morfológico. O advérbio não flexiona em gênero e número, ou seja, trata-se de uma classe gramatical invariável. Quando eu falo de gênero, estou falando de masculino e feminino. Quando eu falo número, estou falando de singular, plural. Exemplo aqui, a mãe sempre foi menos paciente que a filha. Notadamente, a frase acima está com um problema gramatical, pois o advérbio de intensidade menos sofreu flexão de gênero, contrariando a norma que orienta a invariabilidade dessa palavra. Portanto, o correto é: a mãe sempre foi menos paciente que a filha. É comum ocorrer esse tipo de erro porque ele está associando menos à mãe. E nesse caso, lembrando, ele é invariável. Não há essa mudança. Advérbio de ponto de vista sintático. O advérbio refere-se a um verbo, a um adjetivo, a uma locução adjetiva, a um advérbio, uma locução adverbial, exercendo somente a função sintática de adjunto. Exemplo, sempre trabalhou muito. O advérbio de intensidade, muito, modifica o verbo trabalhar. Permaneço bastante disposto. O advérbio bastante modifica o adjetivo disposto. Comprou um carro muito fora de moda. Outro exemplo. Agora falando dos pronomes pessoais. Referem-se às pessoas do discurso, ou seja, agentes envolvidos no enunciado, podendo ser de primeira, segunda e terceira pessoa do singular, como também primeira, segunda e terceira pessoa do plural. São elas primeira pessoa do singular, eu, do plural, nós. Segunda do singular, tu. Segunda do plural, vós. E assim sucessivamente. Os pronomes pessoais, eles têm uma subdivisão. Então, eles são divididos em pronomes do caso reto. Foi o que nós vimos. Em algumas circunstâncias, sintaticamente podem exercer a função de predicativo do sujeito. Minha maior satisfação é ele. Pronome oblíquos átonos são aqueles que desempenham função sintática de complemento. São eles me, te, se, o, os, a, as, le, les, nos e vós. Temos aí o exemplo no nosso slide, todos os pronomes. Pronomes pessoais oblíquos tônicos. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos são sempre precedidos de uma preposição como para, a,
de e com. Devem ser usados quando, na frase, o substantivo que substituem tem função de objeto direto. As formas contraídas comigo, contigo, conosco podem ainda assumir a função de adjunto adverbial de companhia. Então, gostaram da nossa apresentação? Espero que tenham aproveitado bastante e logo estaremos colocando tudo isso em prática em nossas aulas presenciais. Boa aula e até o próximo encontro.